Olá, estrelas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo desta nova série aqui no canal, falando sobre previsões para cuidado, previsões de atenção. O que isso quer dizer, Astrelias? São previsões que eu irei fazer a cada 6 meses deste ano que se iniciou para os signos. E de uma maneira um pouco mais específica, falando sobre situações que você deve evitar ou alguns conselhos do tarô para vocês, queridas estrelas. E antes de começarmos o vídeo, vocês sabem que o like de vocês neste vídeo e em outros vídeos aqui do canal é como um abraço para mim e também mais do que um apoio para este trabalho que realizamos aqui juntos, eu juntamente com cada um de vocês, pois sempre que puder, deixe seu abraço para mim aqui em forma de like. Estrela, me siga em todas as redes sociais para saber o que acontece aqui no canal com antecedência ou até mesmo para acompanhar alguma felicidade orgânica ou alguma frase com alguma reflexão que eu posto seja no Instagram ou na página do Facebook. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui com muito carinho, muita dedicação para cada um de vocês. Certifique-se de que você ativou o nosso querido e amado sininho, como aparece aqui no vídeo instrucional para você. Se você quer ter uma consulta particular comigo, é só você me enviar um e-mail para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo, solicitando informações sobre as consultas particulares. Áries, nós falamos de um ano no campo profissional em que você deve ter muita firmeza, principalmente nas suas opiniões e em situações em que você pode tomar a frente e não esperar que outra pessoa o faça por você. Outras situações nos relacionamentos amorosos também falamos de desafios e principalmente da nossa velha história que sempre lembramos para o signo de Áries. Paciência e muita concentração para que o relacionamento cresça. Para os arianos e arianas que estão sozinhos, nós falamos de situações que você deve abrir um pouco mais o seu olho, a sua alma, o seu coração para enxergar algumas pretensas relações que podem sim ter futuro e às vezes você acaba perdendo por uma situação em que você talvez pense que não se encaixe com aquela pessoa. Por outro lado, também falamos de situações de saúde que você precisa perceber que algumas situações você não é tão imune em alguns casos, principalmente naquelas gripes, resfriados que sempre podem te atacar e fazer com que você perca a sua vitalidade, a sua saúde. Outras situações também falamos de situações psicológicas que o signo de Áries precisa fugir, principalmente de amizades tóxicas e situações que podem te deprimir, principalmente em situações em que você sofre pressão no trabalho ou no relacionamento amoroso, e isso pode sim afetar a sua cabeça, a sua mentalidade, o seu psicológico. Tome cuidado para que você se mantenha sempre para cima, para que você se mantenha sempre animado ou animada. E ainda vamos falar no finalzinho dessas previsões de cuidado, de atenção, sobre a situação do ano karmático que você deve fazer para que você tenha um ano mais tranquilo, com mais luz, com mais felicidade. Agora vamos às previsões de atenção para o signo de Áries. Áries, a carta da Torre, fala dos seus primeiros 2 meses agora nos relacionamentos amorosos, principalmente entre fevereiro e março, quando você deve prestar muita atenção em situações de ciúmes e possessividade, principalmente para você que é do signo de Áries e já está em um relacionamento amoroso. Tome cuidado porque esse sentimento vem de você e não da outra pessoa no caso, e você deve se controlar para que você não se desvalorize tanto neste relacionamento. Ainda a carta da Torre fala para quem é do signo de Áries e não está em um relacionamento fixo, se você conhecer alguém, se você entrar em um relacionamento nesses 2 primeiros meses do ano, tome cuidado para que você não troque os polos, não troque as situações, para que você não assuste a outra pessoa. Principalmente se esse relacionamento já começa com ansiedade, com cobranças. Realize que as situações devem ter um pouco mais de relaxamento, você deve estar mais tranquilo, tranquila, para que tudo aconteça naturalmente, de uma maneira orgânica, de uma maneira com a felicidade orgânica que eu sempre falo, que é a melhor. Aquela situação de vocês trocarem confidências, trocarem experiências de relacionamentos antigos, mas experiências que foram boas e não as ruins. Nada vai se repetir de uma maneira assim tão clara. Então quer dizer que se você se deu mal em relacionamento, você pode vir a se dar mal novamente? Não. As pessoas são diferentes, os tempos são diferentes e as situações são diferentes. A carta da batalha que se inicia fala também do seu relacionamento amoroso. Se você já está em um relacionamento, ariano, ariana, nós falamos do mês de abril e maio, quando você vai sim enfrentar um desafio, mas esse desafio é de crescimento, onde o relacionamento pode sim encontrar algumas dificuldades, mas quando vocês passarem por essas dificuldades, essas provas do universo, o relacionamento vai se fortalecer. Ainda falamos do Page of Cups, que fala
também para as pessoas que são do signo de Áries e estão em um relacionamento fixo, já no finalzinho deste ciclo, onde você finalmente vai estabilizar um relacionamento amoroso com qualidade, com maturidade, com felicidade e luz total. É o momento em que vocês vão estar muito bem. E ainda falamos também de casamento ou talvez de um namoro que vai se tornar um pouco mais firme no finalzinho deste período de 6 meses, lá para o mês de agosto, comecinho de setembro. Já voltando para as pessoas que não estão em relacionamento fixo do signo de Áries, falamos de algumas situações de desafios, principalmente entre maio e junho, quando você pode sim ter uma tentação se você já estiver com outra pessoa. Se você não estiver com alguém, você deve sim prestar atenção principalmente naquela situação que eu comentei no comecinho deste vídeo, de você às vezes pré-julgar um relacionamento que ainda nem começou. E falando dos seus próximos 3, 4 meses, nós falamos também de realizações amorosas, mas mais uma vez, você que é ariano ou ariana e não está em um relacionamento fixo já durante algum tempo, trabalha na ansiedade, trabalha também no pré-julgamento. Se você conhecer alguém, comece devagar, vai conhecendo, comece com uma amizade um pouco mais colorida e logo passe para uma situação um pouco mais avançada. Mais uma vez, abra o seu coração, abra a sua alma e não pense que aquela pessoa, às vezes, por não ser tão atraente ou por não ter tantas situações, tantas características que são em comum com você, pode não dar certo. Pode dar certo sim, porque as diferenças é o que mais nos atrai em outras pessoas, não as situações que são similares. É um ano no amor para o signo de Áries, para quem está e não está em um relacionamento fixo, de alguns desafios, principalmente falando também da paciência, da situação de possessividade, mas que tudo pode ser revertido a partir do momento em que você encontra o problema e você o resolve. Você realiza que você precisa mudar e se você muda, você já está ganhando nesse jogo do amor, nesse jogo da vida. Agora vamos falar do seu campo profissional, ariano, ariana, para estes primeiros 6 meses das previsões de atenção. Áries, 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 vamos conversar para você que é do signo de Áries e está trabalhando e não está trabalhando, que é uma conjunção de duas cartas muito interessantes, o Knight of Wands e a carta que fala da situação psicológica, da situação que pode sim te abater no sentido profissional, onde você pode ter tantas tarefas no seu trabalho, ou você pode buscar tão intensamente nesses primeiros 2 meses, que isso pode sim te tirar um pouco de energia, de luz vital. É preciso que você tome muito cuidado com a energia que você está disponibilizando na busca ou no trabalho. Em algumas situações, em alguns períodos, você deve dar uma descansada, você deve recarregar a sua energia para que você não fique estafado, estafada. Sabe aquela situação? Cansei de buscar, eu cansei de me doar para o meu trabalho e não receber de volta. Então é preciso que você persevere, porque em alguns momentos, principalmente nesses 2 primeiros meses, algumas situações podem sim te desafiar. E no desafio, vive também o crescimento, Áries. Não é porque você enfrenta dificuldades que você deve entregar os pontos e desistir. Não. É aí que você deve lutar mais e mais e dos nãos gerar os seus sims e sempre lutar cada vez mais. Vamos falar da carta da batalha que se inicia, que fala do seu mês de abril, maio, junho, que são 3 meses que vão ser muito interessantes para vocês que são do signo de Áries e não estão trabalhando. Um novo trabalho pode surgir sim, mas você precisa começar logo já vencendo alguns desafios, principalmente aquela situação de provar que você foi feita para este trabalho, que você está no lugar correto. E mostrar que não é somente porque você começou agora nesse trabalho que você é um profissional, uma profissional de respeito, que você vai sim ter oportunidades muito interessantes nesse trabalho e você precisa provar que você é mais do que um funcionário, uma funcionária nova, mas que você sim pode ser essa pessoa profissional por um longo período. Este período de desafios vão ser alguns desafios que você deve provar aos seus superiores, principalmente, mais uma vez falando, se você já está trabalhando, falamos de situações em que você vai ter oportunidades que você pode perder por não se disponibilizar, por não tomar a frente, mais uma vez falando. O signo de Áries, que é um signo líder, é um signo que nasceu para ter força nos olhos, força no olhar e apertar mãos e dizer, eu posso sim, eu vou conseguir realizar esta função. Vamos falar do 6 de ouros, a carta das esferas douradas, que fala exatamente do seu finalzinho deste período de 6 meses, para você que é do signo de Áries e está trabalhando. Falamos de situações de expansão, um momento em que você pode aceitar ou não um novo trabalho ou uma nova promoção, ou talvez uma situação em que este salário pode ser talvez o mesmo e você acaba não indo por pensar que o ganho financeiro não será tão interessante quanto o ganho profissional, mas o ganho profissional pode ser muito mais interessante. Ainda falamos para você que é do signo de Áries e não está trabalhando, que também pode ter uma nova proposta e não aceitar exatamente pela situação do lado financeiro.
Alguns investimentos na vida profissional devem ser feitos na situação da carreira profissional mais das vezes do que a situação do ganho financeiro. Se você é do signo de Áries e está pensando em abrir o seu próprio negócio nesses primeiros 6 meses, eu lhe recomendo que você espere um pouco mais. Principalmente depois, logo do mês de agosto, para que comece o mês de setembro já bem, e nós podemos conversar um pouco mais sobre essa situação de você investir no seu próprio negócio. É preciso que você planeje muito bem, é preciso que você esquematize algumas situações, alguns pontos, para que você saiba muito bem o que você está fazendo. Se você já fez esse esquema, se você já fez esse plano e já tem tudo ajeitado para que o faça, não existe nenhum problema. Mas se você não tem, você precisa desses 6 primeiros meses para fazê-lo com qualidade, com força total. Muita sorte no seu campo profissional, Ariano, Ariana. Agora vamos falar da sua saúde para esses primeiros 6 meses, nas previsões de atenção. A carta do 5 de espadas e a carta do enforcado fala dos seus 2 primeiros meses. Logo no comecinho do terceiro também, falando sobre situações que são mais psicossomáticas, Ariano, Ariana. Situações em que você pode pesar muito o seu pensamento no que você anda colocando, ou principalmente também situações de relacionamentos que são um pouco mais abusivos, que podem sim te tirar a energia vital, que pode tirar a sua saúde mental. Essa carta fala exatamente da situação de você relaxar, de você ficar mais tranquilo, tranquila, de você deixar que as coisas aconteçam, principalmente situações que não dependem de você. Dependem de terceiros. Tome cuidado, Áries, para que você não desperdice a sua energia. Você é um signo inteligente, um signo que pode sim buscar a maturidade emocional com mais facilidade do que muitos outros signos do zodíaco. Mas é preciso que você o faça. Mais uma vez, realize que existe um problema, que existe uma situação que você precisa reverter e consertar, e conserte. Vamos falar do comecinho do mês de abril e maio, que para o signo de Áries é um mês fértil, é um mês para que você, que é mulher e é deste signo, pode se engravidar. Mais uma vez, se você assim não planeja, cuide, tome contraceptivos, situações em que você não quer neste momento, se você não pretende engravidar. Mas se você planeja, não existe nenhum problema para que não o faça. Já no mês de maio, junho e julho, falamos de situações de reversão, onde você vai ter sim uma energia vital muito alta, mas que também você pode fazer aquela situação de recomeçar o seu ano, o seu plano, para que você altere algumas situações na sua rotina. Principalmente em alimentação e também em exercícios. Qual é a regularidade que você faz exercício físico, que você caminha, que você se exercita, que você traz a vida saudável para a sua vida. É preciso que você, talvez, repense um pouco mais se você está seguindo os seus planos que você começou agora neste comecinho de ciclo, agora nesse comecinho de mês. Nós falamos também de um período de 6 meses para o signo de Áries na saúde, em que você precisa tomar muito cuidado com aquelas doenças que são ocasionais, gripe, resfriado, situações em que você precisa evitar. Alergias também são situações em que você deve evitar, principalmente tomar cuidado e conhecer quais são as suas alergias. Um dos signos que mais são propensos também a ter alergia de situações que às vezes são inimagináveis. Faça uma consulta com um médico especialista e busque sobre as alergias para que você não tenha esses problemas que podem te tirar um pouco do eixo. O signo de Áries que não gosta de ficar na cama, não gosta de ficar deitado ou deitada, não gosta de perder tempo, porque o tempo é feito para ser feliz. Cada minuto que você está desperdiçando na cama, ou doente, gripado, gripada, você poderia estar fazendo algo para que você se sinta bem, para que você se ilumine cada vez mais. Áries, agora vamos encerrar as suas previsões de atenção para os primeiros 6 meses e falar sobre os karmas, as situações que você pode enfrentar nestes primeiros 6 meses, de uma situação em geral, e algum conselho também das cartas de tarô para que você siga nestes primeiros 6 meses. Uma iluminação para a sua vida. Áries, Áries, Áries. O 4 de Áries fala exatamente dos seus primeiros 3 meses, deste período que começou, deste novo ano que começou, e falamos de uma situação um pouco mais karmática, principalmente de sentimentos amorosos. Situações do passado que vão voltar, mas que podem sim mexer com você e mexer com seu coração e fazer com que você perca um pouco a sua energia, o seu eixo. É preciso que você bloqueie essas situações, é preciso que você deixe que essas pessoas voltem para onde estão no passado, e também situações em que você talvez não tenha perdoado, não tenha esquecido, que você precisa agir com maturidade emocional e dizer: neste momento eu perdoo, eu vou deixar ir e vou seguir a minha vida em frente. São situações que você precisa resolver sentimentalmente. O Queen of Pentacles ainda fala do seu mês de abril, maio e junho, onde falamos de situações familiares que você pode sim alterar para que você tenha uma melhora.
principalmente situações em que você não resolveu entre irmãos, irmãs, amigos mais próximos que também consideramos como família. Mas você precisa sim resolver algumas situações que essas pessoas são muito importantes para o seu ciclo de vida, para a sua energia fluir melhor e cada vez mais. O Page of Wands ainda fala do mês de junho, julho, onde falamos de situações de iluminação e situações em que a sua intuição vai estar mais avançada e mais alta. É um período, como eu lembrei lá na situação do campo profissional, para que você faça expansões profissionais, para que você comece a planejar a sua virada profissional. E ainda falamos da carta que fala sobre situações muito interessantes que vão acontecer agora no finalzinho destes 6 primeiros meses, logo no mês de agosto até o finalzinho do mês de agosto, comecinho do mês de setembro, onde você, que era o signo de Áries, pode sim ter uma situação, uma satisfação pessoal mais alta. E isso pode lhe causar situações de felicidade orgânica, situações em que você vai decidir algumas partes da sua vida com mais facilidade. Principalmente no campo profissional, mais uma vez lembrando, amoroso e também na amizade e na saúde. É um período em que você vai se renovar e vai recomeçar o seu ano novo. Aquela situação de que eu estou pronta para recomeçar a minha vida, para refazer alguns planos e, se tudo correr bem, para concretizar alguns sonhos / projetos de vida que eu já tenho. É um ano muito interessante, é um ano em que você vai se controlar muito, é um ano em que você vai evoluir muito, principalmente emocionalmente. A maturidade emocional é a segurança que você mais precisa nestes primeiros 6 meses. Eu vou encontrá-los, arianos, arianas, nos próximos 6 meses, quando vamos conversar mais uma vez sobre a segunda parte deste seu ano, nas previsões de atenção. Arianos, arianas e todas as estrelas de todos os signos que acompanham os vídeos também que não são dos seus signos. Eu gostaria de desejá-los que estes 6 meses sejam de muita luz, que estes 6 meses sejam períodos para que você consiga evoluir emocionalmente, para que você consiga evoluir a sua alma e o seu coração. Eu sei que vocês estão sempre buscando iluminação aqui no canal, buscando iluminação também para a sua vida no dia a dia, sempre com pensamentos positivos, com ações positivas, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu sempre digo e jamais cansarei de lembrá-los que vocês têm o poder, que vocês são luz, e eu tenho certeza que vocês, estrelas, podem evoluir cada vez mais. Eu acredito em você. Acredite em você. Também sempre lembro que a gratidão é a maneira mais eficaz de trazermos a felicidade orgânica para a nossa vida. A felicidade orgânica é aquela que você sente na alma e transborda no coração. Aquela que você não compra, a que você sente. Sejam sempre gratos. As estrelas te guiam